E a Imóveis Crédito Real, com o intuito de ampliar o conhecimento e gerar a troca de experiências em gestão condominial entre os síndicos, promoveu o 4º encontro Condomínio em Foco 2015. O evento aconteceu no último dia 30, no Centro Profissional Érico Veríssimo, com entrada gratuita. Saiba mais sobre questões referentes à estação de água purificada e ações para a redução de inadimplência condominial. Roda a matéria! Cíntia Monguilhô, Condomínio em Foco, mais um condomínio que vamos tratar nesta noite tão especial. Nós vamos tratar de 2 assuntos. Nós traremos a apresentação de uma empresa que traz uma novidade no mercado para condomínio, que é um equipamento que fica na área condominial e que tem aí o objetivo de trazer a água purificada para os condôminos, né? Uma proposta bem interessante que vale a pena conferir. E o outro assunto, nós vamos tratar de como reduzir a inadimplência nos condomínios. Ações que a doutora Luciane vai trazer para nós para a redução da inadimplência. E são assuntos atuais que realmente até preocupam quem lida com essa situação de condomínio. Enfim, são temas diversos, sempre na preocupação de esclarecer para as pessoas informação, enfim. A primeira proposta é a redução de custos, né? E a segunda de um tema que a gente sabe que a tendência é de que a inadimplência vai aumentar por toda a situação econômica do país. Então nós temos que estar atentos para que o condomínio não sofra com isso, né? Então esperamos que seja muito proveitosa e eu fiquei curiosa agora, quero conversar um pouco com esses palestrantes. Seja bem-vinda então, vamos conferir. Doutora Luciane Silveira vai falar sobre medidas para a redução da inadimplência de cotas condominiais. Doutora, é um tema complicado no momento da economia atual do nosso país e realmente preocupante. Sem dúvida. Nós que estamos sempre atentos aí no assessoramento de condomínios, nós temos percebido um incremento ainda leve, mas já um aumento da inadimplência. E a preocupação da Crédito Real em inserir esse tema no evento de hoje é justamente para que se possa avaliar com os síndicos quais as medidas que podem ser imediatamente adotadas para que se possa minimizar essa questão econômica que está atingindo todas as categorias. E como nós temos um volume muito grande de pessoas morando em condomínios, então naturalmente os condomínios ficam afetados na sua receita. E essa questão deles realmente estarem afetados, a gente já percebe isso, que isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, como eu adiantei, de um modo ainda leve, mas nós precisamos seguir sempre atentos com a inadimplência no momento em que ela surge. Não é possível que os condomínios permaneçam com um tratamento que se adotava há algum tempo atrás, de aguardar que houvesse uma inadimplência de 6, 10, 12 cotas para tomar as medidas. É preciso que o condomínio seja mais ágil nas medidas de cobrança. Me diz uma coisa, como é que seria uma medida mais, digamos assim, entre aspas, light, para também não assustar a pessoa que realmente pode estar passando por um momento de dificuldade, não está conseguindo? Como é que seria esse primeiro passo? A tua provocação é bem interessante porque a sugestão é justamente esta. Primeiro, que se distinga aquele devedor que está passando por uma dificuldade financeira daquele que é um devedor contumaz porque privilegia outro tipo de pagamento e às vezes até lazer e não o pagamento da cota condominial. E nós precisamos, assessorando os condomínios, colaborarmos com o devedor para que ele viabilize a forma de pagamento. Porque como a cota condominial é uma despesa que a cada mês ela agrega uma cota com novo vencimento, rapidamente o inadimplente perde o controle e essa dívida torna-se impagável. E considerando que por esta dívida o devedor pode perder o próprio imóvel onde ele reside, a ideia é
o mais imediatamente possível, chamá-lo para buscarmos um parcelamento deste débito, para que ele possa retomar o pagamento da cota atual, não aumentando a inadimplência, e com um parcelamento que ele possa cumprir, ele acaba solucionando o débito existente até ali. Então, é ser uma forma de colaboração do devedor para que ele encontre o caminho da inadimplência. Porque é uma coisa curiosa, as pessoas às vezes se desorganizam economicamente e elas não veem a saída. E a saída é reconhecer que precisa de auxílio e que precisa procurar o credor e buscar a solução do débito. Verdade. Nós, como operadores do direito, a gente sabe que essa sensibilidade é importante, saber sentir o momento da pessoa. Realmente, às vezes, a pessoa não deve porque ela quer. A situação, como a gente havia falado, do país e o momento é muito difícil, é crítico. Então, assim, saber separar quem realmente quer quitar. Às vezes, a pessoa tem vontade e aí uma situação difícil, podendo ajudar essa pessoa. E, na verdade, a pessoa às vezes precisa justamente de ajuda. Ela precisa ser orientada, porque há devedores que têm a ideia de que eles só podem pagar o débito inteiro. Então, eles ficam aguardando reunir todo o valor para quitar a dívida de uma única vez. Isso, às vezes, se torna inviável, porque existem, como nós vamos falar depois, quando tratarmos aqui com o grupo, existem os encargos de mora, que são os juros, correção monetária, multa. Tudo isso vai agregando mês a mês um custo adicional a esse débito. Então, a ideia é buscar uma forma de viabilizar para o devedor o atendimento da obrigação condominial. E que ele possa fazer isso quanto antes, para não deixar isso virar uma bola de neve, que é o que costuma acontecer na maioria das dívidas. Eu diria que a dívida condominial é o tipo de dívida que a contestação dela raramente traz o resultado de que o devedor alcance, mesmo em juízo, o afastamento do débito. E o que acontece é a surpresa com a proporção que o débito tomou, quanto maior o tempo que leva para a solução. Então, quanto antes o condomínio devedor buscar a solução, seja junto ao síndico, junto à administradora, junto ao escritório que assessora o condomínio, é sem dúvida a melhor solução. Fica a dica da doutora Luciane, preste atenção, se você está passando por uma situação difícil assim, quanto antes buscar o auxílio, não é vergonha, realmente eu acho que não é vergonha mais, antigamente a gente tinha esse rótulo, tá devendo, caloteiro, mas não se vê mais dessa forma, não é mesmo, doutora? Especialmente porque, como nós falamos aqui no início da nossa conversa, existe um momento econômico diferente. E este momento econômico diferente faz com que as pessoas, em algumas circunstâncias, não consigam atender imediatamente a todas aquelas dívidas que batem mensalmente na porta, né? Como a gente sabe, que são aquelas despesas inerentes até à manutenção da nossa residência, que é o caso do próprio condomínio, o caso do aluguel, o caso da luz. E são todas despesas que precisam ser satisfeitas até para que a gente possa continuar numa condição digna de manutenção do lugar onde a gente vive. Então, por todas essas questões, é que a melhor maneira de resolver o débito é enfrentando ele prontamente e buscando o meio mais rápido de parcelamento da dívida para evitar que torne-se uma circunstância que não tenha mais como haver o atendimento e, no caso do débito condominial, o próprio bem responda pela dívida gerada nessa despesa condominial. Até porque o consumidor teve um impacto muito grande nos últimos meses. A senhora falou de luz, aluguel. Os acréscimos foram algo realmente que tirou o sono de muita gente. Pessoas que tiveram que arrumar outros empregos ou até que perderam seus empregos, estão em situações muito difíceis. Então, vale a pena ir atrás de tudo isso e solucionar esses problemas. Sem dúvida nenhuma, e eu penso que mesmo aquela pessoa que está passando por um momento temporário de desemprego, é possível negociar com os condomínios, talvez para que haja um hiato aí nessa cobrança, uma confissão de dívida para que o parcelamento comece a ser quitada a primeira parcela
com um prazo que permita que ele também busque uma outra posição profissional. O importante é sentar para negociar. O acordo é absolutamente a melhor solução, inclusive para o condomínio, porque a ilusão de que processar o devedor vai trazer a solução rapidamente não é verdadeira. Quem está habituado com os processos sabe que o processo é o último meio do qual o credor se utiliza para recuperar o seu crédito, mas está longe de ser o meio mais ágil e principalmente, né, o mais harmônico, porque o condômino continuará inserido naquele espaço condominial, convivendo com seus vizinhos, ou seja, tem que buscar uma solução que harmonize todas as partes para que não fique aquele constrangimento criado entre os condôminos por alguém que está, muitas vezes, temporariamente inadimplente. Obrigada, doutora, por todas essas dicas. Eu espero que todos aproveitem muito esse tema que é extremamente atual e que nos diz muito a respeito da vida de todos nós. Muito obrigada, doutora. Boa noite, então, e eu que agradeço a oportunidade de trazer os esclarecimentos. Rafael Souza vai palestrar e vai falar sobre essa novidade. Rafael, me conta o que é esse... Enfim, isso. A gente tem falado sobre ela como um alienígena mesmo. Esse é um produto que nós trouxemos dos Estados Unidos. Hoje ele é fabricado, está patenteado. Nós somos a única empresa do Brasil a fabricar essa máquina. É gaúcha, tá? Inicialmente ela foi criada em cima do conceito EMAC, para que você preserve o meio ambiente, você proporcione saúde, você proporcione economia. O que ela faz? Ela vai encher uma bombona de 5, 10, 20 litros de água, com uma qualidade de água 6 vezes melhor do que a mineral, porém com um preço que, por exemplo, para o condomínio vai custar 17 centavos na sua conta mensal de água e uma taxa mensal que não passa de R$5 por mês no condomínio. Então você vai poder ter água da melhor qualidade, livre de vírus, bactérias, pesticidas. E principalmente, um dos principais problemas que a água mineral tem tido ultimamente, que é o excesso de sódio. Ela elimina 99% do sódio. É o processo de purificação mais preciso, mais completo que existe. Ela chega a 99% de pureza. É a água mais perfeita que tem. E você vai poder ter uma estação de água dessa no seu condomínio por uma taxa mensal de R$5. O que tu faz com R$5 hoje? E um custo de água irrisório, risível, basicamente. Ela tem dois âmbitos. Ela tem um âmbito institucional, que é para você atender condomínios, empresas, e ela tem um âmbito comercial, que é para você atender supermercados, lojas de conveniência. Então imagina você entrar num supermercado, que geralmente não tem espaço para vender uma bombona de 20 litros, de 5 litros, e tu colocar uma moedinha de R$1 e encher uma bombona de 5 litros com isso. Com água da melhor qualidade, 24 horas por dia, à tua disposição. Basicamente o conceito é esse. Hoje nós já temos quase 100 máquinas em operação, já está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estamos entrando no Rio de Janeiro e São Paulo, no Alagoas, estado do Alagoas também, e está em franco crescimento, tem tido uma enorme adesão, as pessoas estão gostando, o objetivo é facilitar. Para o condomínio, entre outras coisas, imagina você ter a melhor das facilidades, sendo que ela vai ser a única taxa do condomínio que vai gerar economia dentro da tua casa. Fantástico, eu acho que é uma preocupação que o consumidor tem em relação à água. O Rafael colocou muito bem a questão do sódio. Em águas minerais muito famosas, inclusive, que o teor de sódio vai lá em cima. E a água da torneira, eu costumo conversar com pessoas e as pessoas consomem, e eu acho um absurdo. Eu não consigo tomar água da torneira. É importante falar sobre isso, você tocou num ponto muito interessante. A água que a rede pública, que a Corsã, que o DEMAI nos fornece, ela é uma água de excelente qualidade, lá na central. O problema é a logística da central até a tua residência. Exatamente. E aí ela vai vir com excesso de cloro para ela poder conter essa quantidade de impureza que ela vai receber nesse transporte. Ela vai vir com vírus, com bactérias, com pesticidas, entre outras coisas que nós não vamos comentar, tá? Mas é importante que se diga, o trabalho das redes públicas é excelente, é de ótima qualidade. Porém, essa logística prejudica. E às vezes não é só a logística até a entrada da tua casa, é a logística que tem da entrada da tua casa até a tua torneira, que é uma instalação que tu faz por conta. Então ela não segue, na maioria das vezes, os padrões principais. Eu, por exemplo, que moro num apartamento super antigo, encanamento velho, imagina como é que chega essa água.
Outra coisa que é extremamente interessante, que eu não te comentei sobre a máquina, segurança. Imagina você eliminar a entrada de pessoas estranhas dentro do teu condomínio. Eu sempre digo uma coisa, a pessoa que está te entregando agora pode ser que está assaltando o teu vizinho. Mais essa. Mais essa. Está entre os principais conceitos dela, saúde, segurança, economia e preservação do meio ambiente. É importante que se diga uma coisa também, a gente fala muito, toca muito sobre o meio ambiente, o Rio de Janeiro está vivendo um problema enorme com descarte de lixo e embalagem na natureza, e isso está prejudicando muito a imagem dele perante a Olimpíada que vai acontecer ano que vem. Hoje nós descartamos 4,6 bilhões de embalagens na natureza. A máquina, você não descarta mais, porque você reutiliza as embalagens. Então a gente consegue, por um preço extremamente baixo, proporcionar segurança, preservar o meio ambiente, te trazer saúde e uma extrema comodidade, né? E quanto tempo a pessoa pode ficar reutilizando aquilo? É vitalício? Tu diz a máquina ou a embalagem? A embalagem tu pode utilizá-la quantas vezes tu quiser. Por que hoje uma embalagem, por exemplo, uma bombona de 20 litros, ela tem validade? Porque ela depende de logística, de ser transportada ao sol. O plástico, ele libera uma substância que pode gerar câncer, tá? Que ela é cancerígena. Então, quando você pega uma embalagem, você compra uma embalagem, você higieniza essa embalagem, ela não vai ter transporte, ela não vai ter em âmbito comercial, em uso comercial, ela não tem mais o problema de validade. É mais ou menos como se tu comprar uma jarra para tua casa. Você comprou uma jarra para tua casa, ela não tem validade. Você pode usar ela durante 10, 20 anos se tu manter ela limpa e bem conservada. Basicamente isso. Fantástico. Que novidade. Mas me diz uma coisa, agora eu fiquei curiosa, assim, olhando. Como é que funciona? Muito simples. Tu aperta um botão e a água sai. Aqui tem um compartimento, claro, esse é o nosso inflável demonstrativo, mas tem um compartimento que tu abre, coloca a bombona ali dentro. O recipiente pode ser de qualquer tamanho, de 5, 10, 20 litros. Você aperta um botão e ele enche. Demora em média de 1 minuto e meio a 3 minutos. É importante dizer que a máquina ela tem um processo de purificação que passa por 6 estágios. O último deles é a esterilização. Você vai esterilizar a água. E ela costuma encher em torno de 1 minuto e meio a 3 minutos uma bombona de 20 litros. Geralmente para os condomínios acaba se tornando fácil, porque ele não precisa encher mais uma de 20 litros, ele tem a vontade. É como se você tivesse uma fonte de água dentro no quintal da tua casa. Gente, fantástico. Estou apaixonada por isso aqui. Vou querer um lá no meu prédio. Eu vou te dizer que eu fiquei encantada realmente com a tecnologia e com a praticidade. Porque a pessoa também pode chegar ali com um copo, um squeeze. Sabe como é que esse projeto chegou até nós? Um dos diretores da empresa viajou para fora, para os Estados Unidos, e lá ele acabou tendo pedra nos rins. E a médica disse, para de tomar água mineral. Se não me engano, ele teve que operar, não lembro exatamente. E você para de tomar tudo que é carregado de sódio. E ela indicou para ele essa máquina, que nos Estados Unidos é extremamente comum. Existem mais de 40 mil máquinas dessas nos Estados Unidos. E aí ele começou a usar, passou vários anos usando, e ele se perguntou, por que não trazer para o Brasil? A gente trouxe para cá a ideia, patenteou ela, fabricamos tudo aqui, o produto é extremamente gaúcho, temos muito orgulho disso e estamos expandindo para o Brasil todo. Maravilha, sem comentários, então tá aí. É usufruir dos benefícios dessa máquina sensacional. Obrigada, Rafael. Eu agradeço a tua atenção.